o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Salmo 112 diz: Aleluia, quão feliz é a pessoa que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Sua linhagem será poderosa no país, abençoada a geração de homens íntegros. Em sua casa haverá bens e riquezas, e sua justiça permanece para sempre. Desponta nas trevas como luz para os homens retos. É benigno, piedoso e justo. Bem-aventurado quem se compadece e empresta com generosidade, e com honestidade administra todos os seus negócios. O justo jamais será grandemente abalado. Para sempre suscita boas recordações. Não viverá temeroso, esperando má notícias. Confiando plenamente no Senhor, seu coração estará sempre firme. O seu coração está seguro e nada temerá. Certamente, no final, testemunhará o fracasso dos seus inimigos. Generosamente reparte o que possui com os pobres. Perene será a sua benevolência. De cabeça erguida será honrado e exaltado por muitos. Por isso, o ímpio observa e fica irado, range os dentes e se consome de ódio. A ambição dos ímpios os levará à destruição. Amém? Poder sentar. Aqui fala, irmão, esse Salmo 112, ele é bem impressionante, como se diria, curto e óbvio, né? Curto e óbvio. Feliz a pessoa que teme ao Senhor. Muita gente não sabe, e eu descobri nos últimos cultos, que algumas pessoas, descobri nos últimos cultos não, né? Ficou aquela coisa tão evidenciada nos últimos cultos, que tem pessoas aqui dentro que não sabem quem é o Senhor, e pessoas que não temem ao Senhor. Porque nós já aprendemos nesse ministério que antes de falar temos que receber autorização. Só o que você sabe ou pensa saber não é o bastante para que você seja autorizado a abrir a boca e falar. Tem gente, não, mas eu sou inteligente, eu tenho sabedoria, eu tenho estudo. Se você é inteligente, sábio e estudioso e é autossuficiente, você não precisa de um pastor. Aqui não é o seu lugar. Você não precisa de igreja. Se você veio para a igreja, é para ser sujeito. Os membros da igreja são considerados ovelha. Ovelha é um animal. E quem guia a ovelha é um pastor, é homem. Não se atribui inteligência à ovelha, se atribui instinto. Ao homem se atribui inteligência. Ou seja, a ovelha não tem capacidade para guiar a própria vida. Por isso precisa de um pastor. Ovelhas na natureza, as pouquíssimas que tem aí em alguns montes, são alvo fáceis demais, são predadas pela águia, qualquer coisa derruba uma ovelha. A ovelha caça. O que a ovelha caça? Não, a ovelha não caça nada. Mas as ovelhas de Jesus Cristo, lideradas por leões, essas se tornam predadores poderosos, ao ponto de abater até Golias ou os sistemas da terra. Porque recebendo a espada e aprendendo a manejar, a ovelha fica perigosa. Agora, para aprender, tem que ser sujeito. Se você pensar, irmão, presta muita atenção, porque o tempo é curto. O tempo é curto. Se você pensar que tem capacidade, que é capaz, que é hábil, enfim, isso significa que você não está na posição de submissão, e quem não está nessa posição não pode ser-lhe ministrado o aprendizado. Aumenta um pouquinho. Então você tem que ser sujeito para poder... Lembra do filme chamado Karate Kid? Que o velhinho, Senhor Miyagi, ele vai ensinar Daniel-san a lutar.
Estou pronto. Chega Daniel San lá. Estou pronto. Qual é a minha primeira aula? Aí o velhinho pega uma lata de tinta com um pincel. Está vendo essa cerca? Pinta ela todinha. Aí ele pega o pincel. Não, assim não. Só assim, ó. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Antes de começar o ensinamento, o velhinho chega. Eu te ensino com um acordo. Você não questiona nada. Lembra do filme? Aí, para cima, para baixo. Aí, já pintei ali. Então tá, agora faz esse trabalho aqui. Pega a pá, pega a enxada. Não, assim não. Nessa posição, com essa postura de corpo, com isso, com aquilo. Passou 3 dias, o moleque volta. Eu não quero mais aprender nada, não. Desde que nós começamos a aula, você está me explorando. Me colocou para pintar sua cerca, me colocou para lavar não sei o que, limpar os seus carros, né? Limpar o carro. Não, assim não. Assim. Esquerda, a outra mão, direita. Esquerda, direita. Você está me explorando. Eu não quero mais aprender nada. Daniel San. Pintar. Como é que chama? Pintar cerca. Aí ataca ele se defende. É movimento de pintar cerca. Para baixo, para cima. Lavar carro para a direita, lavar carro para a esquerda. Aí ele, caramba, então estou aprendendo karatê. Mas imagina o aluno chegar diante do mestre, reconhece que o mestre é o mestre, porque ele tinha visto o mestre dele dar pancada em 5 jovens, derrubar 5 jovens para defender ele, lembra, né? Você lembra do filme, né? Fez sucesso, cinema, TV, tá na internet e tal. Mas agora o aluno que reconheceu a grandeza do mestre vem questionar o mestre. Não vai aprender. Não tem condição. Meu avô, eu não conheci meu avô, mas meu pai falava. Ele dava aula de música. Ele era sargento do exército, era músico, era órfão, pequeno jornaleiro, essas coisas todas. E o meu avô, quando alguém ia lá, seu Loures, o senhor me ensina a música? Ensino, desde que você não me questione. É horrível querer ensinar alguma coisa para alguém, o camarada, não, mas tem esse caminho aqui. Amigo, se você conhece os caminhos, sai, vai viver a sua vida, vai traçar o seu caminho. Você sabe morrer por Jesus? Então vai lá fora morrer que eu quero ver. Quem aqui quer morrer por Jesus? Vocês querem mesmo? Então vocês terão que ser meus discípulos. Eu tenho condição de levar vocês a morrerem por Jesus. Porque aqui Jesus dá uns trabalhos e vai chegar um dia que na realização desses trabalhos é que vocês serão mortos por Jesus. Mas lá na tua casa você não tem direção de trabalho nenhum, você não vai morrer, você vai viver aí 200 anos carregando esse corpo aí em cima desse espírito inutilmente. Mas aqui não, aqui vai chegar uma hora que vai chegar a notícia. Pastor, fulano estava lá fazendo a obra, o cara deu um tiro nele. Aí Jesus vai dizer assim, abri a dispensação dos mártires. Vou completar o número debaixo do altar. Você precisa da igreja, irmão. Hoje, nessa dispensação, eu vou ser assim, bruto. Você precisa de mim. De mim, do homem tupirani, o homem que serve a Deus. Você precisa de mim. Sem mim você não consegue morrer por Jesus Cristo. Ou então tu pode ir lá para a Igreja Batista. As direções que eles dão lá, meu irmão, é para você ser amado e o mundo te apaixonar. A direção aqui é para você ser odiado. Para que quando o ímpio olhe para você, aconteça o que disse esse salmo aqui, que ele ranja os dentes, que ele te odeie. E assim que Deus der a ele uma faca, toma essa faca aqui, vai lá e mata o meu servo. Ele vai lá e te mata. Mas ninguém morre para Deus de improviso, tá, irmão? É só na hora certa.
Então, anda na direção. Não adianta nem você forçar a barra para morrer. Está arriscado alguém te dar 500 tiros e tu continuar vivo, porque tu só vai morrer na hora certa. Então, faz a obra, caminha, trilha. Aqui diz, aleluia, quão feliz é a pessoa que teme ao Senhor. Mas tem pessoas que não sabem o que é temer ao Senhor. Por quê? Na hora de pensar, na hora de falar, na hora de agir, não consulta ao Senhor. Quem teme ao Senhor, antes de dar um passo, consulta ao Senhor. Hora de decisão? Se você sabe. Você acredita que essa frase é poderosa? Acredita que hora de decisão é hora de oração? Você crê num Deus que fala? Então tem que buscar a face dele, tem que dobrar os joelhos, tem que colocar o rosto em terra. Agora, quando a gente prega coisas aqui desse púlpito que são loucura, porque a mensagem da cruz é loucura. E algumas pessoas, Deus já vinha mostrando isso e ultimamente falou em profecia, arrebentou. Se quiser ter humildade, não, pastor, eu estou humilhado, tal. Está humilhado? Deus repreende e corrige a quem ama. Se ele te corrigiu, te repreendeu, ele está dizendo que te ama. Como que alguém que é amado é humilhado? Levanta a cabeça, águas passadas não move moinho. Lembra da música do irmão Vasco lá da África? Me dá uma chance de provar que eu mudei, que a tua palavra agora com cuidado eu vou guardar. A gente canta e você está ouvindo ou é ouvido de mercador? Vamos cantando, os cânticos aqui, irmão, são revelados. Aqui não cantamos qualquer coisa. Tem coisa aqui, eu já pedi uma vez, não sei se foi o irmão Altair, uma música, eu pedi, poxa, não canta essa música mais não. Não sei se foi, não canta mais ou não canta essa, uma coisa. Às vezes a minha filha vem, pai, essa música aqui. Eu digo, beleza, pode cantar. Tem outras que eu digo, não, essa música é problemática, não canta não. As músicas aqui são selecionadas por Deus. Vai dizer que você não sente Deus em cada uma delas. Agora, você acha que Deus opera grandemente no louvor e na palavra? Que Deus é esse que é metade? Então, antes, irmão, de questionar uma palavra, tema a Deus. Porque diz que há um memorial diante de Deus quando um fala com o seu companheiro. Está tudo escrito diante de Deus. Se você não entendeu alguma coisa, irmão, ninguém é expert em nada. Todos nós temos direito às nossas dúvidas, Como diz a música de Sérgio Lopes, sou humano, também tenho dúvidas e etc, etc, E nós vamos estar cantando brevemente esse lindo louvor aqui. Sou humano, tenho dúvidas, sou de barro, você é isso aí, eu sou isso aí, temos direito às nossas dúvidas. Quantas vezes eu já recebi direção de Deus que eu fiquei tonto, eu falei, caramba, Jesus tem misericórdia? É isso mesmo? Lembra que não é um homem que pediu sinal? Gideão, vai nessa tua força, varão valoroso. E veja bem, não foi uma revelação. Ele viu o anjo do Senhor falando com ele. Se o Senhor é conosco, então vou botar essa lã aqui. Que chova em toda a relva, mas a lã fique seca. No dia seguinte ele olhou que estava tudo molhado. Pegou a lã está seca? Poxa, já tem o sinal de Deus. Já tinha. Bastou? Não, então agora se o Senhor é conosco, eu quero o contrário, eu quero que chova só na lã e toda a relva fique seca. No dia seguinte, quando ele sai, ele olhou a relva toda seca, quando pegou, que torceu aquilo, encheu um balde. Você tem direito às suas dúvidas, mas tem a obrigação de resolver as suas dúvidas diante do Todo-Poderoso. Porque ele abriu uma porta chamada para nós, Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que te vê no oculto te recompensará publicamente. Então, na sua dúvida,
não está ao seu direito. O seu direito e a sua obrigação é, na sua dúvida, ir esclarecê-la diante dos pés do Senhor Jesus, que nunca rejeita ninguém. Jesus só rejeita quando a pessoa é contumaz, quando a pessoa é obstinada, é um faraó da vida, aí ele rejeita. Mas fora isso, irmão, o projeto de Deus é resgatar, como ele disse, eu não vim ao mundo para condenar o mundo, eu vim ao mundo para salvar. E não se iluda, eu estou na igreja, tu está na igreja? Não, aqui não é igreja, aqui é um centro de seleção. Centro de seleção é aquele lugar onde se diz, você serve e você não serve. Jesus não mandou escrever isso aqui de enfeite, não. Centro de seleção é porque aqui é um centro de seleção. Quando passou essa retrospectiva aí do final de ano, você viu o slide que passou no dia 24? É ou não é um centro de seleção? Na verdade que todas as igrejas são um centro de seleção. Mas aqui isso está ficando mais evidenciado do que nunca, porque estamos no final dos tempos e Jesus daqui vai preparar o povo mais obstinado de todos os tempos, chamado o grito da meia-noite. Esse povo vai ter uma unção tão poderosa que vai se tornar invisível aos olhos dos seus adversários. Vão procurar por eles e não vão encontrar até que se abra a porta dos seus martírios. Incrível! Como Deus já mostrou, vai ter gente que tem capa de crente por aí que vai pagar o pato pelo que o grito da meia-noite vai estar pregando, porque o grito da meia-noite vai estar intocável, e muita gente que vai dizer assim, não, eu sou crente, né? Vai dizer assim, então é ele que está pregando aquelas coisas. Pega esses caras aí, mata, faz isso, faz aquilo, e eles não serão martirizados, serão apenas abatidos, porque a obra não é deles, é do grito da meia-noite. O grito da meia-noite é a próxima geração, é o próximo povo da geração Jesus Cristo. Hoje não estão aguentando com a gente, estão falando da gente na França, estão falando da gente na Alemanha, estão falando da gente em tudo que é canto, Estados Unidos, está todo mundo falando na gente. Imagina quando for aberta essa unção que é 20 vezes maior. A ponto de realmente, meu irmão, você ficar invisível aos olhos dos teus inimigos. Como ficou Eliseu, que procuravam não achavam, Elias, que procuravam não achavam. Deus sabe como nos esconder. Nenhum de nós partirá antes da hora, porque a manifestação de Jesus Cristo é sempre na plenitude dos tempos. Então, temer ao Senhor, meu irmão, é você, né? E aqui diz também, e tem prazer em seus mandamentos. Só que as pessoas pensam que conhecem os mandamentos do Senhor. A igreja é um grande seminário, a igreja é uma grande faculdade, a igreja é uma grande escola. Se você já conhecesse, você não tem que estar aí me ouvindo. Porque o que eu vou falar você já sabe? Vai para a tua casa. Se você veio aqui, é porque você quer ouvir algo. E se foi Deus que te trouxe aqui, Ele tem algo para te falar que você ainda não sabe. E que na tua casa Ele não iria te falar. Eu disse que na tua casa Ele não iria te falar. Tem certas coisas que Deus falou aos seus servos só depois deles atenderem o primeiro comando. Vai para tal lugar e lá eu falarei contigo. Não tem essas expressões na Bíblia? Vai para tal lugar que lá eu falarei contigo. Assim é aqui, irmão. Quando Deus te chama para cá, aqui Ele falará contigo. Se você quiser permanecer na sua casa, você vai ver quanto tempo vai durar a sua vida. Dura pouco. O sustento de Deus é quando você está no centro da sua vontade. Eu tenho falado redundantemente nesse ministério sobre as Assembleias de Deus. E algumas pessoas não estão temendo ao Senhor, porque entra numa igreja onde eu estou falando e a pessoa pensa que sou eu que estou falando. É Deus quem diz, é o Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu o Espírito Santo. É Ele quem diz que abomina as Assembleias de Deus. É Ele quem diz que os ministérios das Assembleias de Deus
fedem e chegam ao seu nariz. É ele quem diz isso. É ele quem está dizendo que essa geração atual das Assembleias de Deus cairão todos, e uma nova geração se alegrará na voz da restauração. Olha quanto trabalho você tem a realizar, para na hora que você ouvir alguma coisa, você ficar de brá, 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 de tititi com os seus próprios pensamentos. Aí quando os profetas descem o chicote, eu só digo assim, bem feito, porque não tem nada que os profetas estão falando aqui que Deus já não tenha falado comigo, pelo menos até o dia de hoje. Mas tem gente que vem falar comigo com a cara mais deslavada, achando que está me enganando. Tá bom, as pessoas pensam que me enganam e eu digo que estão sendo enganados. Qual o problema? Um ministério desse ter traidores? Pastor, é nada, é assim mesmo. O ministério de Jesus foi bem mais poderoso e tinha traidor, chamado Judas, o cara que comia com Jesus. O cara que era, Jesus credibilizou esse homem a tal ponto que ele era o tesoureiro, né? Todas as ofertas do grupo ficavam com Judas, e o apóstolo João diz que ele não tinha preocupação com nada, exceto em roubar das ofertas. Ele era um ladrão. Se João sabia que Judas era um ladrão, Jesus não sabia? Jesus sabia. Mas alguma vez Jesus destituiu Judas? Não, ele morreu no cargo. Deus age na hora certa. Ele estende a corda de duas maneiras, uma para dar misericórdia, ou então para que a forca fique bem alta. Você teme a Deus, meu irmão? Então faz como diz a Bíblia: Senhor, põe anjo à porta dos meus lábios. Cuidado com o que tu fala, irmão. Eu já entreguei revelações aqui nesse ministério, várias vezes, anos anteriores, que eu disse: muita gente ainda vai se ferrar pelo simples fato de não ouvir a mim. Porque você vai lá para o teu canto com Jesus, Jesus te diz coisas. Você vem e proclama. Mas as pessoas têm mania de olhar para a gente assim, calça jeans, tênis usado, camisa presenteada, não sei quem deu esse presente, mas é presenteado, né? Não estou aqui vestido de ouro e prata, as pessoas olham. Talvez se eu tivesse aqui de terno e gravata, muita gente teria dado crédito a muita coisa que eu falei, mas muitos chegaram nessa porta, principalmente de manhã cedo, e estava eu às vezes, agora tem aparecido gente para ajudar, mas eu ficava varrendo a rua, ajustando algumas coisas. Muita gente, vai ter culto hoje? Vai. Será que eu consigo falar com o pastor? Consegue, mas pode falar. Mas você é o pastor? Assim mesmo, irmão. Mas você é o pastor? Sou eu, pastor. Você é o pastor? Não estou exagerando, não. O cúmulo absurdo de perguntar 2, 3 vezes, só porque vê um cara de bermuda e chinelo. O que é o pastor para eles? Sei lá? Alguém vestido de ouro e prata? Alguém rico, milionário? Não, sou eu, pode falar. Você é o pastor mesmo? Sou, irmã. Então depois eu volto aí para falar. Foi, não volta mais. Eles querem falar não querem falar com o pastor, eles querem falar com um terno e uma gravata. É com isso que eles querem falar, não com um pastor. Eles não querem ter acesso ao Espírito Santo, eles querem ter acesso a um homem ricamente vestido, um homem de aparência. É isso que as pessoas querem. E o Espírito Santo me mostrou e disse: muita gente vai se ferrar por não te ouvir, porque vai te julgar pela aparência. E quanta gente já se ferrou. E quantos se ferraram porque Jesus era igual a um pescador? Judas teve que beijá-lo para que ele fosse identificado. Ele estava entrelaçado com os seus discípulos, na maneira de andar, na maneira de falar, na maneira de vestir.
estava entrelaçado. Judas teve que beijá-lo, se aproximar. Aquele que eu beijar. Judas não falou assim, não, assim que vocês entrarem no Getsemane, vocês vão olhar que ele é diferente. Ele tem postura, ele anda retinho, ele fala encorpado. Não. Olha, para vocês identificar, eu vou chegar e vou dizer, eu te saúdo, Rabi, e vou dar um beijo nele. Senão vocês não têm como saber quem é ele. Você quer destaque, irmão? Por que você quer destaque se Jesus não quis? Poderia ter usado vestes diferentes, Deus poderia ter feito Jesus nascer com um timbre de voz poderoso, não poderia? E as pessoas poderiam dizer assim, caramba, a voz dele ecoa. Não. Olharam para Jesus e viram apenas um homem. Disseram, tu é um endemoniado. Por quê? Não tinha aparência. Mas ninguém vira para um rei, mesmo quando Israel se deparou com reis de outras nações, só porque o cara tinha uma coroa na cabeça, Israel se curvava, Israel se prostrava, Israel reverenciava, Israel recebia comitivas de reis que vinham lá para Jerusalém antes do cativeiro, recebia comitivas só porque o camarada vinha num cavalão bonitão, numa carruagem, bem vestido. Mas vem Jesus, que nem um ridículo, montado numa jumentinha, com um monte de criança jogando folha de bananeira, dizendo Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Os líderes, os administradores, os políticos disseram, olha, manda que essas crianças calem a boca. Jesus falou, vocês não ouviram que dos lábios das crianças sai o perfeito louvor? Não manda que eles se calem, isso é uma blasfêmia. Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Não reconhecem, as pessoas não reconhecem. Se o Ike Batista, um canalha, que tudo que tem é fruto de sangue inocente, roubos e furtos, vier desfilando nessa rua, com um carro na frente, milionário Ike Batista está no Santo Cristo, um monte de gente vai sair das suas janelas e ninguém vai dizer, ei ladrão! Mas se passar um grupo de crente, alguém vai gritar alguma coisa. É ou não é? Mas o justo vai florescendo como a palmeira, irmão. Você é justo, você é íntegro, você anda no mandamento, você busca a face de Deus, é isso que tu tem que fazer. Ali naquela igreja ali embaixo, eu não considero igreja, né? Mas ali, igreja Assembleia, bem dali, dá para ver daqui. Aos sábados, realmente eles incomodam. Mas e daí? O cara que passa vendendo peixe também incomoda. O cara que passa vendendo camarão também incomoda. Mas nos sábados, eu vejo um monte de gente lá nos terraços em volta. Ei, calem a boca aí, seus crentes de meia tigela. Deus não é surdo não, para vocês ficarem gritando. O Deus de vocês é surdo, para com isso. Aí vieram os traficantes, meteram funk na frente da igreja, no mesmo lugar. Eu não vi nenhum valente ir lá e dizer, para com isso aí. Não vi ninguém de peito, os que gritaram para a igreja se calar. Não vi ninguém mandar os traficantes tirarem o funk, que fala de calcinha arreada, de outras coisas mais. Não vi ninguém. São valentes eles. Conosco acabou a valentia, porque descobriram que aqui o rebanho não é de ovelha, é de leão. Acabou a valentia. Não estamos aqui para a política de boa vizinhança, estamos aqui para andar na verdade e na justiça. Isso é a nossa política de boa vizinhança. Lá onde meu irmão mora, abriu uma igreja. Aí foram lá, juntaram lá, foram na casa do meu irmão Loures. Estamos juntando a galera aqui, eu, fulano, Beltrano, queremos que você venha com a gente. Que hoje, quando aquela igreja começar ali, a igreja era em frente, o apartamento do meu irmão, em frente. Quando aquela igreja começar ali, a igreja começava de 7 às 10 da noite, acabou, 2 vezes na semana, de 7 às 10 da noite, só isso. Quando aquela igreja começar, nós vamos lá e vamos acabar com isso aí. Você vai com a gente? Meu irmão falou assim, claro.
Vamos lá, vamos acabar com essa igreja. Vamos terminar com isso, vamos acabar com tudo isso. A gente vai ali, sobe para o segundo andar, acaba com a igreja, depois a gente desce e vai no bar da Sapatão e vamos acabar também com aquele funk que toca até as 5 da manhã. Ah, não, mas aí a gente vai arranjar confusão com a Sapatão. Ué, não é incômodo de barulho? Quem incomoda mais, os crentes 2 vezes na semana, de 7 às 10 da noite, ou o funk da Sapatão, que toca todo dia até as 5 da madrugada e ninguém dorme? As pessoas têm muita disposição quando é para satisfazer a sua putaria, sua canalice. Por isso que você é sal da terra, é por isso que você é luz do mundo. É por isso que Deus colocou em você o que não deu a nenhum outro, seu Espírito. A tua fome e sede de justiça transpassa todos os conceitos. Quando eu fiz obra aqui, porque parava um caminhão para descarregar 5, 10 minutos, vi um monte de gente buzinando, a rua, eu falei, estou descarregando material. Não, que tem que tirar tal. Às vezes o camarada, não, eu tiro aqui. Saía, a pessoa passava, ele descarregava o material de novo. O vizinho ali, daquele prédiozinho branco, logo aqui embaixo, em frente ao número 23, fez obra durante 3 meses. Bloqueou a rua com caçamba de lixo. Ninguém disse nada. Ninguém disse nada. As pessoas viam a rua bloqueada, davam a volta. Comigo todo mundo queria gritar. Não é o que diz esse salmo? Que o ímpio vê a prosperidade do justo e range os dentes e solta fumaça pelas ventas. Mas isso se cumpre na vida de quem é íntegro, de quem é justo. E aqui diz, irmão, bem claramente, o justo jamais será grandemente abalado. Pode ter umas coisinhas, pode ser que a serpente te pique o calcanhar, mas você vai esmagar a cabeça dela. Diz aqui, por isso o ímpio o observa e fica irado, no verso 10. Range os dentes e se consome de ódio. A ambição dos ímpios os levará à destruição. Mas o justo florescerá como a palmeira, crescerá como os cedros do Líbano, meu irmão. Nada pode te abalar, mas seja íntegro, seja justo. E se você está numa igreja, saiba reconhecer as coisas dentro da igreja. Jesus instituiu as coisas tudo com as suas regras gloriosas. Você não entendeu alguma coisa? Tem direito, mas vai dobrar os teus joelhos, porque aí é a tua obrigação. Ou você acha que eu me criei dentro das igrejas, a partir dos meus 20 e poucos anos, quando entrei na igreja, tudo que eu ouvia eu entendia? Não, às vezes acabava uma pregação, isso era interessante, acabava uma pregação, alguém dizia assim, aquela palavra que o pastor falou, você entendeu aquilo? Eu dizia assim, poxa, não entendi aquilo não. O que você acha então, uma coisa que você não entendeu? Eu disse, se eu não entendi agora, ou eu não tenho maturidade para entender, ou não chegou o tempo de eu receber essa palavra. Vamos caminhando naquilo que a gente já sabe. Imagina um crente da Batista ter esse discernimento, enquanto outros ficavam lá de brá, brá, brá. Tinha gente que tinha o cúmulo do absurdo, de dizer, não, eu discordo daquilo que o pastor falou. Eu falei, opa, dá licença, problema teu. Esse assunto não é para mim, discordo. Eu vi a esposa do pastor discutir com ele, porque logo os homens reconheceram na minha vida um chamado ministerial. E eu estava sempre junto com os pastores, eles me queriam, eles me convidavam. Eu fui dentro de canais de televisão, eu fui dentro de estações de rádio, eu fui dentro de Embratel, eu fui dentro de vários lugares levado por pastores. Eu estive dentro da CNT, dentro da Record, levado por pastores, que eles me queriam junto deles, porque eles acreditavam que tinham que me passar informação, porque eles viam um chamado ministerial na minha vida, enquanto outros crentes lá, 10, 15 anos no ministério, ele nunca chamou para nada. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, não, o que você acha daquilo?
ficavam discutindo. E uma vez eu vi a esposa do pastor discutindo com ele, porque ele usou uma expressão durante a pregação. Meu irmão, vai dizer que Deus não é misericordioso? Se você fosse Deus, veja como eu e você não servimos para ser Deus, porque Deus não mandou fogo cair do céu e consumi-la. Se fosse eu e você, teríamos errado, porque o fogo teria caído do céu. Imagina uma mulher questionar um pastor. Se você está ali e considera que o cara é um pastor, você é ovelha. Ovelha não questiona pastor. Agora tem esposa de pastor que esquece que é ovelha, né, meu irmão? Na igreja só tem um pastor, o resto todo mundo é ovelha. Então, meu irmão, tem que ter integridade, tem que ter justiça, tem que saber buscar a face do Senhor. E buscar a face do Senhor, meu irmão, é quando você não tem conceito nem princípio, porque os teus conceitos em princípio se tornam uma barreira à voz de Deus, se tornam um escudo. Para chegar diante de Jesus e receber a palavra, tem que ser como ovelha, ceguinho. Jesus, eu nada tenho, nada sou, nada posso, nada entendo, se o Senhor não me revelar. Tem compaixão de mim, estou abrindo mão de todos os meus conceitos, me mostra a tua vontade, me diz a tua palavra, me diz o que tu queres de mim. Agora tem gente que chega que nem um idiota, cheio de projetos. Jesus, está aqui os meus projetos, abençoa aí. Não está escrito que Deus não entra em planos feitos por mão de homens? Então, meu irmão, cai na real. Medita aqui no Salmo 112, né? Diz assim, desponta nas trevas como luz para os homens retos. É isso aí. Desponta nas trevas como luz para os homens retos. Você não está aqui para agradar canalha, nem pilantra, nem cafajeste. Você não está aqui para ser amigo de traficante, amigo de pervertido. Você está aqui para ser a luz para homens retos. E eu acho interessante isso aqui, no final que ele diz: os ímpios rangem os dentes, se consomem no seu ódio. Com relação a quem? Ao justo. Se você não é justo, os ímpios estão te amando. Mas se você é justo, os ímpios estão rangendo os dentes, estão com ódio de você, estão esperando a hora de te matar. E Jesus está contando com eles, para que na hora que precisar que tu caias como um mártir, Jesus já tem quem usar. E isso inclui os teus parentes, tá, meu irmão? Eu me dou muito bem com os meus parentes. Mostra a tua justiça. Mostra a tua integridade. Tu vai ver se eles não vão se ofender. Tu vai ver se eles não vão ranger os dentes. Mostra a tua postura a respeito do homossexualismo. Deixa resplandecer a luz que há em ti. Fala sobre o que tu pensa do espiritismo. Fala o que tu pensa dessa profanação, dessa putrefação das Assembleias de Deus, transformar o púlpito em palanque para político. Fala o que tu pensa e vamos ver se tu tem parente mesmo. Vamos ver se tu tem família mesmo. Vamos ver se você não vai descobrir que a tua família são aqueles que honram a vontade do teu Pai que está no céu. Tem gente aqui que até tem pervertidos, lésbicas e homossexuais na família. Você acha que você tem condições de se dar bem com eles? Tem, desde que tu não mostres a luz que há em ti. Se tu mostrar a luz que há em ti, vai rachar a amizade, vai rachar o parentesco, vai rachar, meu irmão. Por acaso Jesus foi amigo de alguém? Não foi. Jesus foi Senhor daqueles que aceitaram ser o seu discípulo. Jesus foi pastor daqueles que aceitaram ser a sua ovelha, né? Quando ele disse: vós sois meus amigos, porque eu nada recebi do Pai e ocultei de vocês. Essa expressão não desclassifica a ele como pastor e os discípulos como ovelhas. Amigo significa justamente no que ele está dizendo: tudo que eu recebi do Pai,
eu vos dei a conhecer. É por isso que ele está usando a expressão amigo. Então, meu irmão, se você anda na justiça, vai ter sempre alguém te incomodando, vai ter sempre alguém rangendo os dentes para você, e isto é normal. Quando vos odiarem de todas as maneiras, aí você está no centro da vontade de Deus. Pai, eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou. Você tem a palavra? Pela 1000ª vez, você tem a palavra? Então o que tem que acontecer? O mundo tem que te odiar, como eu. Você já viu pessoas falando bem de mim lá no Twitter, lá no Facebook, né? Só os que realmente pertencem ao reino de Deus, que entenderam o ministério, e o resto, esse cara tinha que morrer. Alguém tem que matar esse homem. São coisas que eu morro de rir, eu não vejo isso não. São os irmãos que mandam para mim, eu não acesso. Eu nem a entrevista última que a repórter me mandou o link por e-mail, eu não abri para ler. Eu tenho outras coisas que me chamam mais atenção. Eu não quero saber o que os repórteres estão falando a meu respeito, porque eu tenho certeza que eles não dirão nada diferente do que já vem sendo dito há décadas. Eles vão dizer um monte de coisa. O cara é contra o sistema judiciário, o cara odeia político, eles até interpretam, o cara manda matar político. Não mandei matar político nenhum. Eu só digo que político bom é político morto, mas não quer dizer que eu vou matar eles. Mas cada um que eu vejo morto, eu digo, graças a Deus, menos um ladrão. Imagina você olhar para Lula e saber, morreu aquele desgraçado. Você vai dizer o quê? Menos um ladrão. É um paradoxo, Lula, um cara que tem menos o dedo foi o que mais roubou. Muita gente dizia quando ele apareceu, não, eu vou votar no Lula. Lembra? Por quê? Porque ele tem menos um dedo, então vai roubar menos. Olha como se enganou. Olha como a população se engana, meu irmão. Menos um dedo vai roubar menos. Está catalogado que o governo do PT extrapolou todos os conceitos de roubo, chegou à casa dos trilhões. Nunca tal se ouviu? Trilhões! Agora o Brasil teve que pagar indenização aos Estados Unidos, porque tinha pessoas dos Estados Unidos que tinham ações da Petrobras, com os escândalos, as ações, foram lá embaixo. Então os investidores das ações lá nos Estados Unidos perderam uma fortuna. O Brasil tem que pagar bilhões aos Estados Unidos e já mandou pagar para ficar bem com os Estados Unidos. Por quê? Da onde saiu esse dinheiro para pagar esses bilhões? Dos cofres públicos, dos nossos impostos, mas não fomos nós que roubamos. Por que não bota essa raça num paredão? E diz, quer viver? Cadê o dinheiro? Vamos ver se não vai sair dinheiro para tudo que é canto. E não bota só eles não, bota eles, a mulher, os filhos, os netos, porque toda prole maldita vai usufruir desse dinheiro manchado de sangue. Quando botar o primeiro netinho deles lá na ponta da baioneta, logo logo aparece todo o dinheiro. Aí os repórteres dizem assim, o cara é irado, meu irmão, irado é pouco, quem tem fome e sede de justiça é muito mais que ira. Jesus falou, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Se você não tiver a fome e sede de justiça, você não presta para o projeto de Deus. Não presta, irmão. Você não serve. Não serve. Não serve. Então, meu irmão, ande como íntegro, ande como justo. Eu já falei várias vezes aqui, irmão, a gente conversar e falar é normal, a gente fala várias coisas tal, mas você tem que deixar bem claro que você, às vezes falando, comentando, colocando seu ponto de vista, você não está com a intenção de denegrir o seu próximo. Isso tem que ficar claro, isso tem que ser visto em você. Comentar, conversar. Ora, nós não vamos botar uma mordaça na boca. Nós somos seres humanos e a ciência diz que nós somos seres curiosos. O que é ser curioso? Se alguém dizer, morreu um cara ali na esquina, vou lá ver. Né? Tem um acidente de trânsito, ao invés de tu passar na estrada e tocar a tua vida, não, tu passa, diminui a marcha, né?
para olhar o acidente. Nós somos seres curiosos e a ciência diz que raríssimas pessoas conseguem ignorar isso. Raríssimas, a maioria, 99,99 dos seres humanos somos seres curiosos. Então, quando alguém diz assim, pô, tem um lance aí para te contar, tu nunca diz assim, não quero ouvir, não. Sempre que alguém diz, eu tenho um lance para te contar, tu diz, pô, conta aí, porque tu é curioso. Tudo bem, tá? Mas ouviu? Aprenda a discernir se o que você ouviu é para morrer ali, se você vai orar e Deus vai te dar uma direção para levar aquilo. Você tem que discernir isso como homem com maturidade, como cristão, como pessoa que conhece a Bíblia, como pessoa que é remido no sangue, como pessoa que tem o Espírito. Você tem que discernir alguma coisa, você não pode ser criança a vida inteira. Você tem ideia do que já me falaram nesse ministério? Uma vez tinha uma família, um casal que morava ali no Nabuco, mudou, sumiu, foi para dentro de Caxias, depois sei lá para onde foi. O camarada entrava aqui na igreja, com o filho dele. Aqui, pastor, meu filho, bonitão e tal, pô, benção, irmão, tal, não sei o que, o moleque é danado, esperto, ele todo orgulhoso com o filho. Se bem que filho é quem cria, né, meu irmão? Filho é quem cria. Ou melhor, pai é quem cria, né? Um dia a esposa dele vem se confessar. Acho que ela achou que eu era padre. E cá entre nós, irmão, depois que inventaram o DNA, né? Aí vem a esposa dele. Não, pastor, tem algo que está me incomodando, eu preciso falar. Me converti, aceitei Jesus, mas esse moleque aí, pastor, não é filho dele. Eu pulei a cerca. O que eu faço, pastor? Não me mete nesse rolo, né, irmão? Não me mete nesse rolo. Não, irmão, o negócio é o seguinte: ora, se for de Deus, você chegar e conversar, eu até falei assim, eu particularmente acredito que isso um dia terá que acontecer, mas eu não sei qual o momento de acontecer. Eu não sei, Deus não me falou o momento de acontecer, mas eu acredito que é uma verdade que vai precisar ser vista. Ou quem sabe se eu estiver até enganado, porque Deus é Deus, eu não sou. Enfim, ora, Deus busca. Se um dia Deus disser, não, é a hora, conta agora, você conta, vai buscando. Se Deus nunca falar, vai tocando a vida. Já coloca a sinceridade no teu coração e deixa Deus prover e mover as águas. E o rapaz, todo o tempo todo, orgulhoso, no meio de todo mundo, meu filho, e não era filho dele geneticamente, mas pelo amor que ele tinha, valia mais do que genético. Amém, meu irmão? Pelo amor que ele tinha, valia mais do que genético, mas não era. E isso é só um dos casos. Aí já pensou tem que falar. Nem minha esposa não fica sabendo dessas coisas, irmão. Nem minha esposa, não fica. Eu confio na minha esposa, mas nem em tudo, porque eu sei a diferença do espírito de um homem para o espírito de uma mulher. Eu não deixo de confiar na minha esposa porque, ela vai. Não, é porque eu reconheço os limites dela. Já viu aqueles filmes que o agente secreto diz assim para a esposa dele, eu vou ter que sair. Aonde você vai? Não, é melhor que tu não saiba. Já viram isso? É melhor que tu não saiba. Pois é. Assim também o ministério é bem tremendo. E tem tantos outros casos, irmão. Tem gente que já até me afrontou. Não sei o que, que eu tenho a minha família, que eu tenho meu filho. Eu sei que ele não tem família nenhuma, que o filho não é dele, etc. Mas o que me interessa? Não é de gente aqui dentro da igreja, não. Gente lá fora no mundo. Eu poderia chegar e dizer, cara, que família? Vai fazer um DNA no teu filho? Eu? Faça meu favor. Tudo tem que ser direção de Deus. Não é na hora da ira, meu irmão, eu não mudo quem eu sou. As circunstâncias que me rodeiam não vão influenciar no meu caráter. Eu tenho que ser o que sou diante do Deus que eu sirvo. Acabou a história. Me iro na presença do meu Deus. Me enraiveço na presença do meu Deus. Não é em momentos explosivos
que eu vou falar ou vou agir. Não, tudo tem que ser na direção de Deus. É assim que se comporta um justo. Então, bem-aventurado quem se compadece e empresta com generosidade e com honestidade administra todos os seus negócios. O que são os teus negócios? Pastor, não tenho negócio nenhum. Meu irmão, o maior negócio que você tem é a sua vida espiritual. Com honestidade, sinceridade, você tem que administrar esse negócio da tua vida espiritual. E não esquece, se fosse fácil ser crente, nós não seríamos hoje a única igreja de pé diante de Jesus Cristo. Se fosse fácil ser um pastor, além de mim existiriam outros. Se fosse fácil ser profetas, Deus não estaria contando só com vocês. Ebenezer, irmão, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Logo no início, pastor, antes do senhor subir ao púlpito, eu via não o rosto, nem o corpo, mas um ser, e ele estava calçado com duas sandálias, com as sandálias de couro, e antes do Senhor começar o dedilhado, ele passeava no meio de toda a igreja. E assim diz o Senhor nesta manhã: eu sou o que passeio no meio dos 7 candeeiros de ouro, assim diz o Senhor. Quando o Senhor, mestre, começou a cantar o primeiro louvor, abriu-se diversas janelas no céu e luzes vinham sobre este lugar. Diversas luzes recaíam sobre este lugar. Assim diz o Senhor nessa manhã: eu levantei este lugar para a glória, para o louvor do meu nome. Os anjos nos céus atentam a este lugar e anseiam em adorar o meu nome, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor nesta manhã: os anjos dos céus voam velozmente para adorar o meu nome neste lugar em que ergui para o meu louvor, para a minha glória e para a honra do meu santo nome, diz o Senhor. Eu habito neste lugar, diz o Senhor. No momento em que o irmão Samuel estava tocando o instrumento, e assim que o Júnior começou a cantar o louvor, foi aberto um buraco redondo no meio do santuário, e anjos desciam sobre este lugar, e subiam sobre este lugar, desciam sobre este lugar, subia sobre este lugar onde habita o meu nome, diz o Senhor, foi levantado para a minha adoração, ergui para o meu louvor, assim diz o Senhor. A paz para toda a igreja. A minha alma estremece diante do nosso Deus que é santo. Pastor, eu tive uma visão com o Senhor. Eu vi o Senhor num vale, e neste vale eu vi surgir muitas montanhas, e essas montanhas elas ultrapassavam as nuvens do céu. Eu vi no pico das montanhas muitos homens mesmo, mas muitos homens mesmo, e vi surgir na sua mão um chicote. Esse chicote ele tinha três pontas, e as pontas do chicote ele subia e descia. Quando ele subia, ele pegava nos homens que estavam lá em cima. E aqueles homens que estavam lá em cima, alguns olhavam para baixo e zombavam. Quem é esse daí que está esticando esse chicote? Mas quando o chicote voltava de novo, pegava aquele homem que estava zombando. Eu vi logo depois, parecia uma nuvem. O Senhor olhou para trás. Quando o Senhor olhou para trás, eu vi surgir a igreja.
E a igreja também tinha tinha chicotes nas mãos. E quando o Senhor balançava a cabeça, parecia que era um sinal de positivo, fazia assim. E a igreja jogava também os chicotes para cima. E aqueles homens que estavam lá em cima, todos eles foram abatidos. Amém. A paz para a igreja. Pastor, eu tive uma visão que o Senhor me mostrou, que nós estávamos dentro de um avião, tá? Quando o Júnior estava louvando e depois o Samuel, foi nesse exato momento, e que o senhor era o piloto, e o senhor era o piloto, e o irmão Rômulo era o copiloto desse avião. E a igreja toda estava dentro desse avião, e sobrevoavam vários países, e alguns eu pude ver a bandeira, como Itália, Alemanha, África, Estados Unidos e Japão. E depois, quando o irmão Altair estava louvando, esse avião, ele se transformava num jato, sabe? Aquele jato que intercepta, né? Os outros aviões, né? Aquele jato muito poderoso, né? E ele se transformava, que ele voava muito mais rápido. Esse avião se transformava nesse jato. E o senhor tinha no peito um escudo, mas esse escudo ele era muito forte, ele era muito grosso. E o Senhor me deu uma palavra dizendo: essa é a minha igreja que faço voar alto. Amém. Aleluia a Deus. Amém. No momento e o Júnior cantava junto com Samuel tocando, veio uma unção tão poderosa, pastor, mas tão poderosa, eu realmente pensei que a estrutura do prédio não ia suportar, ia tudo pelos ares. Tamanho era o poder dessa unção e veio, onde eles estavam, um cantava, o outro tocava, e Deus falou comigo, e muitas pessoas poderão ser curadas nesse momento. Basta que vocês peçam e creiam, porque a unção está aí, é muito forte. Qualquer enfermidade, se você tiver em fé, pode ser curada sim no momento desse, sim. Mas tem uma advertência aí, tomem cuidado, porque eu fiz uma oração para ser curado também nesse momento. Mas Deus falou comigo assim: olha, você não cuida de ti, como é que vem pedir a mim para te curar também? Então nós temos que tomar cuidado, fazer a nossa parte também, para não ser reconhecido por Deus. Amém? Até aqui, pastor. A paz, meus irmãos. Bom estar aqui neste lugar, viu? Louvado seja Deus. Mestre, eu tive uma visão com a Isabel, lá de Fortaleza, onde eu vi ela em pé, e eu via que ela ia cochilando, e ela quase dormia. Eu vi um anjo pegar ela, dar uma sacudida nela, e ela acordava, e ele dizia: não durma. Interessante é que ela estava dormindo em pé. Amém. Irmão Clark, eu vi um anjo, irmão, pegar você do seu lugar, te trazer um pouquinho mais à frente. Simples assim, irmão. Amém. Irmã Maria, eu vi uma espada, irmão, passar aqui, tocar no púlpito, o anjo pegar ela e entregar essa espada para a irmã. Amém. Irmão Fernando, no momento dos louvores, irmão, especificamente no momento que o irmão Júnior estava orando, eu vi um anjo se aproximar de você e ele começou a girar à sua volta e se tornar como se fosse um pequeno furacão. Depois eu vi que você girou junto com ele. Girava, ficaram girando os dois durante um tempo. E quando terminou, você ficou ali firme, em pé,
sabe, numa postura muito firme. E Deus me deu uma palavra, irmãos. Assim diz o Senhor: eu mexi na tua estrutura nesta manhã. Glória. Durante os louvores, mestre, eu vi uma rosa. Essa rosa ela não tinha espinhos. E ela vinha aqui pelo alto, ficava aí na frente do púlpito. À medida que os irmãos adoravam, aquela rosa crescia, crescia, crescia. Depois eu vi as pétalas dessa rosa saltarem e em cima da cabeça de vários irmãos, sabe? Eles sentiam esse impacto, porque não era algo comum, era algo sobrenatural. Amém. Eu vi algumas espadas, mestre, também, vindo desse lado de cá, especificamente para algumas pessoas. Ela tocava no púlpito e a primeira ia para o irmão Afonso, a segunda ia para a irmã Dominique, a terceira ia para o irmão Rafael Felipe e a quarta ia para o irmão Paulo Roberto. Amém. E viu o Senhor receber 2 espadas, sendo que quando o Senhor recebia, o Senhor pegava a primeira pela mão esquerda, a segunda pela mão direita e as colocava de frente em forma de um X. E o rosto do Senhor ficava olhando através daquelas espadas, mas elas ficavam em forma de um X. Amém. Irmã Suelene, durante o louvor do irmão Júnior com Samuel, Deus me mostrava você num lugar árido, irmã, e à sua volta tinha uma cerca de arame. E essa cerca, ela ia se fechando à sua volta. E Deus me deu uma palavra. Assim diz o Senhor: eu respeito o seu livre-arbítrio, porém ele pode te levar à ruína. Amém. Quando o Senhor falou naquele mover de forca, naquele mover de Judas, eu vi aqui nesse muro onde está escrito um centro de seleção e justiça, 7 cordas penduradas como se fosse enforcar. E nessa parte da corda que ficava no pescoço, tinha algumas navalhas nela. E ali essa visão também cessava. Quando o Senhor começou a falar das Assembleias de Deus, mestre, eu vi um grande furacão sair pela cidade e devastar tudo, só que esse furacão era de fogo, não era um furacão comum, era um furacão de fogo. Amém. Amém, mestre, até aqui. Amém. O grupo do WhatsApp dos guerreiros também é a igreja. E ali também tem líder. Assim que começou, o Senhor subiu no púlpito, eu tive uma visão. Eu vi os planetas girando aqui em torno do Senhor. Todos os planetas, eles giravam em torno do Senhor. A importância desse que está nesse púlpito, ninguém daqui entende, só eu, diz o Senhor. Vede como separei os melhores, mas nem todos são os meus melhores. Alguns estão aqui de intrometidos, mas olhem o que têm ouvido. Vejam a oportunidade que vocês têm, pois quando chegarem diante de mim, diante do meu trono, eu não olharei na face de vocês. Eu vi um coração aqui,
Ele ainda está ali, esse coração é velho, ele é enrugado, ele tem como aqueles canos brancos de encanamento, parece que são as veias dele, e ele também parece de pedra. Esse coração é de alguém que está aqui dentro. Irmão Marcelo, esse coração é teu. Os teus piores medos serão brincadeira se fizeres o que intentas, diz o Senhor. Quando o pastor falou do diabo, se alguém aqui tem medo do diabo, você que ainda tem medo do diabo, à noite, saiba, você não faz parte desse lugar. Mas assim te diz o Senhor, seminários e pregações têm que ser ouvidas. Quando o Júnior estava louvando aqui sozinho, não junto com o Samuel, mas aqui sozinho, eu vi um arco se formar aqui, um arco, e desceu do céu um capacete e revestiu a cabeça do Júnior. E assim te diz o Senhor, Alessandro, não te preocupa, pois esse revestimento, nenhuma coisa do mundo entrará nele. As tuas palavras serão a que ele ouvirá. Eu vi uma espada. Essa espada, ela entrava no corpo do irmão Moquibel. Ela adentrava no corpo dele. E eu só vi ela porque Deus me mostrou. Essa espada estava dentro do corpo dele e chegou um anjo e retirou essa espada de dentro do corpo dele como se o machucasse. E essa espada é a espada que sai do púlpito, sim. Mas essa espada está te ferindo. E essa espada ferirá sempre quando tu não ousares. E isso serve para todos. Pois nunca mais aquele que entrou aqui sairá e tomará a sua vida de novo. Cada um que sentou nesse lugar, sendo uma vez só, e ouviu o que ouviu, essa espada te acompanhará para o resto da vida e ela te ferirá, digo eu, o Senhor. Quando foi falado do louvor do Vasco, eu vi uma capa vermelha sendo colocada nele. E essa capa tinha uma corda na frente, era uma capa simples, tinha uma corda, um barbantezinho assim na frente, um barbante simples, cru. E tinha os detalhes brancos e vermelho nessa capa também. Deus me mostrou o coração do Senhor. O coração do Senhor é um coração vermelho, saudável. Eu acho que de tudo que eu vi é o coração mais saudável que eu já vi. Ele batia certo, bombeava o sangue da maneira correta. E assim diz o Senhor: todos os dias que eu te dei na terra, a tua saúde será perfeita. Eu cuidarei de ti, eu te guiarei até o fim, pois tu és o meu Moisés. Eu vi um meteoro. Esse meteoro chegava daqui, ó. Ele entrava numa velocidade absurda e era durante o louvor. Mas quando ele chegava aqui, como se fosse a asa de um anjo, mas também como se fosse um vento, ele era seguro. E algo segurava e detinha ele aqui. Irmã Eliane, quando você estava louvando, Deus falou comigo. Ele quer te elevar espiritualmente. Mas para isso te prepare, porque virá uma prova.
Mas eu te guiarei, diz o Senhor, por boca daqueles que estão do teu lado e que são verdadeiramente tuas irmãs. Amém. Enquanto o irmão Rômulo falava, Deus me deu uma visão, mestre, e onde eu via algumas mulheres numa espécie de reunião numa casa e vi uma mesa preta. Só que essas mulheres tinham uma língua comprida como se fosse de lagarto, aquelas que solta e pega a sua presa. E eu vi nessa mesa presa o nome da irmã Cláudia. Estava escrito Cláudia Pereira nessa mesa, mestre. E ali essa visão cessava. Deus me mostrou o Senhor vestido com linho muito fino. Tinha uma estola sacerdotal pendurada no pescoço e essa estola vinha até a parte de baixo. Essa estola era dourada. E eu vi dessa estola sair 3 pedaços dela, mas ela continuava intacta, de mais ou menos 70 centímetros. E era colocado no ombro do irmão André, a outra colocada no ombro do irmão Rômulo e a outra no ombro do irmão Alexandre Genésio. Amém. Aleluia. Você pode ficar de pé e entender que Deus, se fala contigo é porque te ama. Dois discípulos ao caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus e de repente um viajante se aproximou. Eles não sabiam que era o próprio Salvador. Fica conosco. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo teu imenso amor. Como os discípulos ao caminho de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Bendito Deus, excelso, glorioso, nós te damos graças, Senhor, por tuas grandes obras, Deus. Não estamos colocando uma vela na pedreira, um trabalho na encruzilhada. Não estamos adorando falsos deuses ou a demônios, mas um Deus vivo. E o fruto dessa oração, dessa adoração, nós temos visto todo dia, Senhor. Ao ponto que podemos dizer quão grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Estamos alegres no dia a dia, na mesa, em todo canto, e alegres entraremos nas arenas e desceremos aos vales, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Assim então, Deus, leva-nos na tua graça, na tua paz. Fortifica-nos, Senhor, porque além de ti não há Deus, não há rocha, não há escudo, e nós somos com certeza os teus únicos e últimos guerreiros.